como igreja para juntos podermos declarar a nossa fé. Se alguém não quer acreditar que o Senhor veio, Senhor, que o Senhor morreu e foi por nós, o Senhor ressuscitou, nessa noite nós estamos aqui reunidos para lembrar essa verdade. Estamos reunidos para dizer que nós cremos. Estamos reunidos para dizer que nós queremos participar do poder da ressurreição. Queremos ser uma igreja que tem experiências com o Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre o nosso coração e declaramos: estamos abertos, ó Deus, para receber a Tua palavra agora, e que esta flua, Senhor, com medida, Senhor, de autoridade do céu para transformar as nossas vidas. Ó Deus, e que o Senhor manifeste a Tua palavra como alimento, e nós sejamos fortalecidos, edificados, consolados, exortados pela Tua palavra. Renova-nos. Quando olhamos para a mesa da ceia, sobretudo, ó Deus, enxergamos o amor do Senhor. E eu declaro, Senhor, que até esse final do culto, o final deste culto, o momento que nós vamos participar juntos, o Senhor vai manifestar o Teu amor sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém, Jesus. Irmãos, eu desejei hoje trazer uma palavra específica sobre a ceia para os irmãos. Então o tema que eu dei aqui para minha palavra hoje é a celebração da nova aliança. Vamos ver isso? Diga: a celebração da nova aliança. A nova aliança é a aliança que Jesus fez conosco através do sangue derramado. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos cear e nós vamos lembrar que o Senhor disse: olha, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E deixar um testamento significa que o Senhor nos deixou uma herança, porque o Senhor nos fez filhos. Amém? Então é uma palavra simples, objetiva, mas é uma palavra que ela tem o objetivo de instruir-nos para esse momento de ceia. Amém? Eu tenho certeza que ela vai promover edificação na sua vida também. Permaneça com seus ouvidos abertos, seu coração inclinado, para que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Amém, igreja? O texto de Isaías 53, do verso 1 ao verso 7. Esses dias eu estou declarando ele todos os dias. Olha aqui para mim. Então, se você quer abrir, pode abrir. Isaías 53, do verso 1 ao verso 7, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza ou formosura. Aleluia. Quebranta o nosso coração nessa noite, Senhor. Ouvimos a Tua palavra. Fala, Senhor. Aleluia. Como raiz de uma terra seca, não tinha beleza ou formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era rejeitado, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dor e experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondessem o rosto, não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente Cristo levou sobre si, esse Cristo aí é meu, a Bíblia diz ele. Amém? Ainda que estaria tudo certo falar Cristo, mas não é a palavra que Isaías usa. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Eu quero repetir isso, preste atenção. Verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Eu tenho dito para os irmãos aqui, eu quero que você assimile isso nessa noite. Quando a Bíblia fala em enfermidades e dores, porque trata de duas coisas diferentes. Quando ela fala de enfermidade, ela fala de doenças. Quando ela fala de dores, ela fala daquele que sofre. Amém? E você pode sofrer fisicamente, mas você pode sofrer emocionalmente também. Então essa dor que alguém sente que o marido abandonou, essas dores, a Bíblia diz, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e essas dores, esses sofrimentos levou sobre si. Nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
Quer dizer, aqueles que olhavam para o Senhor Jesus sofrendo, eles diziam: é um maldito. A Bíblia diz, inclusive, que ele se fez maldito. E é isso que esse texto está dizendo. Nós reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Queria convidar você a repetir comigo só esses últimos versículos. Feche os seus olhos e diga isso. Verdadeiramente, Jesus, tu levastes sobre o teu corpo as minhas enfermidades e as minhas dores. Tu levastes sobre ti, e nós te reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o Senhor foi moído pelas minhas transgressões e ferido pelas minhas iniquidades, pelos meus pecados. O castigo que me traz a paz estava sobre ti, e nas tuas pisaduras eu estou sarado. Amém? Então hoje eu queria trazer para os irmãos uma palavra específica sobre ceia. Amém? É um culto mais importante que nós fazemos, esse culto de ceia. A Bíblia diz em Lucas 24, 13 e 35, a maioria das coisas que eu vou dizer estão ali projetadas, nós vamos seguindo, os irmãos seguem aqui, ora eu, ora lá. Amém? Lucas 24, do verso 13 ao verso 35, nós temos uma passagem muito curiosa, porque a Bíblia fala de 2 discípulos do Senhor. A Bíblia não diz exatamente quem eram esses discípulos, mas diz que 2 deles, talvez não entre os 12, talvez entre os 70, o grupo maior, que não era tão de próximo do Senhor, mas diz que eles estavam caminhando em direção a uma aldeia chamada Emaús, nos dias que sucederam a morte do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Jesus se ajunta a esses 2 discípulos naquele caminho e passa a andar com eles. E ele puxa assunto com aqueles 2 irmãos e ele pergunta: olha, vocês estão falando do quê? E Jesus, ele diz para aqueles 2 discípulos: nós estamos falando do Jesus, o Jesus que viveu e como ele foi preso pelas autoridades e foi morto por elas em Jerusalém. Esses acontecimentos dos últimos dias que nos causaram perplexidade, tristeza, abatimento, é sobre isso que nós estamos falando. E a Bíblia diz que o Senhor, ele entrou nesse diálogo e ele passou a explicar as Escrituras para aqueles 2 irmãos. Ele passa a falar daquilo que eles já estavam falando, mas ele muda o foco da conversa, não para que eles estivessem abatidos, mas quem sabe aqui eu estou razoando, obviamente, porque a Bíblia não descreve todo o diálogo desses irmãos, mas eu imagino que a conversa de Jesus com ele foi para que eles pudessem entender que era necessário que Jesus morresse, porque foi por eles que ele foi morto. Amém? A Bíblia diz que quando eles chegaram ao destino, então a cidade de Emaús, aqueles 2 discípulos, eles constrangeram o mestre e falaram: nós queremos que você permaneça conosco. Você não pode passar conosco essa noite? Você não quer cear conosco? A ceia é uma refeição. Você não quer jantar conosco? E a Bíblia diz que Jesus então cedeu a esse constrangimento. Isso, obviamente já estava tudo programado no plano maravilhoso de Deus. E ele entra naquela casa. E eles estavam ali há poucos dias que Jesus havia feito isso com os discípulos. Jesus se assenta à mesa e ele pega o pão e quem sabe ele ministre algo como nós vamos ministrar nessa noite. E a Bíblia diz que quando Jesus pega o pão, ele dá graças ao Senhor. Quando ele parte o pão, os olhos desses 2 discípulos se abrem. E eles percebem, é Jesus. Ele veio viajando conosco e nós não percebemos que era ele. Irmãos, é interessante
é sobre isso aqui o meu esboço, que essa palavra, abriram os seus olhos, é exatamente a mesma maneira como a Bíblia diz que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram, porque eles pecaram e a Bíblia diz... Carol, pode tirar. Os irmãos ficam tentando ler ali, antecipando o que o pastor está falando. Eu já estou na 4ª vez que eu estou pregando isso aqui. Então eu estou familiar com essa palavra. Escrevi na 5ª, já preguei 4 vezes. Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem, eu costumo dizer para os irmãos aqui, aleluia, que a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, né? 2 gumes porque é um gume para lá, um gume para cá, né? Você corta e é ferido por ela, né? A gente libera a palavra, a gente é muito abençoado também. Amém? Então, privilégio ficar repetindo a mesma coisa também, porque a palavra está entrando em mim. Por isso que você deve anunciar a verdade, porque essa verdade você vai experimentar dela também. Você pode comer a verdade do Senhor enquanto você ministra, amém? Bom, é a mesma expressão usada, Adão e Eva, quando eles pecaram, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Só que se abriram, irmãos, de uma maneira diferente. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles abriram os olhos espiritualmente e eles contemplaram a morte. Aleluia. Mas quando Jesus parte o pão e eles comem o pão que foi partido, sobre o qual o Senhor abençoou ali, eles puderam comer e eles enxergaram o poder da ressurreição e viram a vida diante deles. Amém? Portanto, eu quero dizer para os irmãos nessa noite que participar da ceia é algo muito precioso. Porque se nós participamos da ceia com o coração certo, quando nós pegamos o pão, quando nós pegamos o cálice, nós podemos enxergar a Cristo e podemos experimentar a vida que foi legada de Deus para nós. Amém, amados? Essa vida foi nos deixada como herança. Isso é uma bênção para nós, então. Pastor, o que é a ceia do Senhor? Ou em algumas igrejas se chamam Santa Ceia, ou às vezes alguém se refere simplesmente como ceia. A ceia é um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou. O Senhor Jesus no Novo Testamento ele não nos deixou muitos mandamentos. Ele deixou precisamente 2 mandamentos para a sua igreja. Nós estamos falando desses 2 mandamentos nessa noite. Oramos pelos irmãos agora há pouco, é o batismo. O batismo é um mandamento. Queria que você repetisse isso comigo. Diga, o batismo é um mandamento do Senhor para nós. Amém? Ele disse assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Não é que o batismo tem o poder de salvar, mas nós cremos com o coração, confessamos os lábios e confirmamos a salvação nos batizando. Amém? Para entender um pouco do batismo, rapidamente queria dizer para os irmãos, imagina que você compre um carro financiado. E aí você tem no documento o seu nome, mas ele tem uma restriçãozinha lá embaixo, alienado ao banco tal. Né, Giovanni? Giovanni está fazendo assim, pastor, não vejo a hora de quitar esse meu palio. Ele pensou isso, está escrito aqui, ó. Passou assim num letreiro luminoso, assim, ai meu Deus, essa dívida desse carro. Glória a Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, é lógico, irmãos, é uma ilustração, como toda ilustração, nenhuma ilustração é perfeita para nós nos referirmos às coisas espirituais, amém? Mas imagina um carro que foi comprado financiado. Até que você passe pela experiência do batismo, é como aquela cédula não é definitivamente. Os irmãos entendem? Agora, quando você morre no batismo, é isso que a palavra diz que acontece em Colossenses, nós somos incluídos na morte do Senhor no batismo. É como se nós estivéssemos morrendo juntamente com Cristo, diz a palavra, no batismo. Nós somos sepultados com Ele nas águas do batismo. É quando aquele dia maravilhoso, Giovanni, que você vai ser abençoado pelo Senhor por esses dias. Aí você tem aquele dinheiro e você fala assim, eu vou no banco pedir aquele boleto para quitar agora o meu financiamento. E agora é 100% seu. Esse é o batismo. Amém? Como eu estou dizendo, né? Ilustração, nenhuma ilustração é perfeita para ilustrar o princípio espiritual. Mas eu acho que dá para entender.
Glória a Deus. O Senhor nos deixou então o batismo como um mandamento, e o segundo mandamento que o Senhor nos deixou é a ceia do Senhor, irmãos. Então, quando te perguntarem o que é a ceia do Senhor, por que vocês fazem isso? Você vai dizer, é um mandamento. Amém, irmãos? E é um mandamento com um significado espiritual preciosíssimo, porque quando nós temos contato com o pão, quando nós temos contato com o cálice, a Bíblia não diz precisamente, inclusive, que seria com vinho ou nem com suco de uva. Isso é uma tradição. Amém? Mas quando nós tomamos esses elementos nós consagramos na presença do Senhor para serem um memorial daquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor disse assim, olha, tomai, comei, isto é o meu corpo, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Tomai, bebei, este é o meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E ele diz assim, olha, porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a minha volta, eu vou voltar, eu vou estar com vocês. Então toda a refeição que nós tomamos na terra, todas as vezes que nós ceamos, como nós vamos fazer aqui hoje, nós devemos todos lembrar no nosso coração, veja, nem todo domingo de ceia o pastor tem espaço para falar isso, então guarda isso hoje. Todas as vezes que nós tomamos o pão aqui na terra, todas as vezes que nós tomamos o cálice aqui, o nosso coração, ele deve ir lá naquele dia em que todos nós, os crentes de todas as épocas, de todos os lugares do mundo, nós vamos estar ceando na presença do Cordeiro que foi morto. Irmãos, eu quero que você se imagine diante das bodas do Senhor, participando daquela refeição bendita. Hoje é um símbolo. Se nós olharmos um pedacinhozinho de pão pequeno, parece algo desprezível. É um símbolo. Mas é para nós lembrarmos, eu morri, eu derramei o meu sangue, eu permiti que o meu corpo fosse ferido para te garantir acesso ao céu. Amém? Quando nós olhamos para o pão, conforme eu disse aqui para os irmãos o texto de Isaías 53, o pão que foi partido, então a ceia, nós devemos usar um pão que é partido. Nós cortamos um elemento maior e oferecemos um pedaço a cada um de nós que estamos aqui. Nós devemos lembrar que da mesma maneira como esse pão foi repartido aqui, o corpo de Jesus também, ele ofereceu para ser ferido. E em cada uma dessas feridas abertas no corpo físico de Jesus, o Senhor recebeu as nossas enfermidades. Eu ministrava esses dias algo para os irmãos, e eu espero que os irmãos tenham entendido, quando 2 domingos atrás eu disse para os irmãos, ali no Getsemane Jesus vai se preparando para o Calvário. Quando ele está ali orando, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Os irmãos estão lembrados dessa palavra? Amém? Ali naquele momento ele começa a sofrer a angústia. E qual era essa angústia? Irmãos, às vezes alguém pode imaginar que Jesus estava ali somente chorando e orando, como alguém que sofre antecipadamente pela certeza que tem que vai ser morto, e que não é somente uma morte, ele vai ser açoitado, ele vai ser humilhado, ele vai ser exposto, ele vai ser escarnecido. Só por isso já seria muito motivo para você sofrer emocionalmente. Imagina que alguém te conte assim, imagina, olha que notícia terrível. Alguém fala para você, daqui 30 dias, conte a partir de hoje, você vai pegar uma estrada e com o seu carro vai vir uma carreta que vai atravessar o seu carro no meio. Você vai ver a cabeça da sua esposa se desligando do corpo dela. Imagina você esses 30 dias que antecedem. Você sofreria, sim ou não? Hã? Alguém falou que não. Os irmãos que não estão atentos ao que o pastor está falando. Olha aqui, só acho que sofrem. Os irmãos sofrem tanto por antecipação, porque se a conta está, uma conta para a qual você não tem dinheiro, está vencendo na quinta-feira, hoje você já entra no culto desanimado.
Para você ver como que a gente sofre por antecipação. O Enem é no segundo semestre, você já está aí ansioso. Não é? Talvez nós imaginemos que o sofrimento que acometia Jesus ali no Getsemane era esse sofrimento de alguém que estava ali antevendo a pressão sobre a qual ele seria submetido. Irmãos, o sofrimento de Jesus era muito mais do que isso. Ele estava, conforme nós falamos hoje no texto de Isaías 53, olha aqui para mim. Ele estava recebendo sobre ele todas as enfermidades do mundo inteiro, de todos os homens sobre ele. Ele estava recebendo todos os pecados sobre ele. Ele estava recebendo todo o sofrimento dos homens sobre ele. Pelo menos essas três coisas a Bíblia diz que ele recebeu. Ele recebeu pecados, diga pecados. Ele recebeu doenças, diga doenças, e sofrimentos. Então, se você hoje sofre lá na sua casa sofrimento, Jesus recebeu ali. Se você está enfermo e você está sentindo algum sintoma aí, uma dor de cabeça, um enjoo, uma fraqueza, isso tudo acometeu o corpo de Jesus. Pastor, isso é pela fé, amém? Eu creio. Se eu não cresce nisso, eu não estava aqui perdendo tempo de ministrar isso para os irmãos. Quando nós estamos aqui pegando o pão, nós estamos lembrando dessa verdade. Que Jesus levou sobre ele todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos. Quando nós partimos o pão, irmãos, essa cerimônia deve nos lembrar que o Senhor levou sobre ele isto, para que nós pudéssemos ter algo que estava nele, porque os irmãos sabem, até o Getsemane, Jesus nunca havia ficado enfermo na vida. O corpo físico de Jesus jamais havia experimentado enfermidades, doenças, dores. Jesus jamais havia pecado. Por quê, pastor? Porque toda doença, irmãos, ela é consequência de pecado. Toda doença, ela é consequência de pecados. Os irmãos estão atentos ao que eu estou dizendo? Quando eu estou dizendo que toda doença, ela é consequência de pecado, eu não estou dizendo que se o Cris ficou doente, ele pecou e por isso ele merece a enfermidade. Quem está comigo aqui? Diga aleluia. Mas toda doença é uma consequência da natureza pecaminosa. Que existe na Bíblia pecado e pecados. Quando eu falo de pecado, são atos. O Cris mentiu. Amém? Esse é o ato. Agora tem a questão do Cristo ter sido gerado em pecado. Isso é natureza. Quem entendeu? Aleluia, as crianças estão cantando bonito, hein? Vai ser tremendo, vai ser emocionante aqui domingo que vem. Olha aqui, a enfermidade ela tem lugar em nós porque nós temos a natureza pecaminosa. Por que ela não tinha lugar no corpo físico de Jesus? Porque Jesus, ainda que seja 100% homem, ele não foi gerado em pecado. Irmãos, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, não tinha, os irmãos são adultos aqui, ó, esperma de homem, semente natural no virgem, na virgem, no ventre da virgem. A semente que foi colocada em Maria foi uma semente do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Isso aqui é extremamente profundo. Isso aqui é teologia assim fina para os irmãos, mas é importante nós lembrarmos disso. Quando eu digo para os irmãos não tinha semente de homem, mas também não tinha a parte a mulher, porque existem algumas religiões que acham que Maria foi a mãe de Cristo, Maria foi a mãe de Jesus. É diferente, porque Jesus é o homem, mas Cristo é o Messias. Para você entender isso melhor, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo assim: Márcio Ricardo sou eu, pastor é o meu título. Os irmãos entendem? Cristo, Messias, Maria não teve parte nisso. Eu dizia para os irmãos alguns domingos atrás que quando Jesus foi gerado dentro do ventre de Maria, o sangue de Maria não comunica com o sangue de Jesus, porque assim, em toda mulher que gera filhos, a placenta,
ela alimenta o bebê, e a placenta é usada para o bebê desfazer os seus dejetos, mas não tem o mesmo sangue. Então a mãe e a criança não têm o mesmo sangue. Jesus não recebeu natureza pecaminosa nem por parte de José, nem por causa de Maria, porque não tinha semente de José. E o Espírito Santo do Senhor, porque ele precisava, Deus na sua soberana inteligência, ele sabia que para fazer justiça por nós, ele precisaria vir ao mundo como homem. Ele utilizou-se de Maria como instrumento, mas não usou senão a barriga da Maria para ser o depósito do Espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando então nós estamos aqui comendo pão, nós estamos lembrando, Jesus veio em carne, a carne dele foi partida, foi ferida, e foi levada as enfermidades nele para que eu receba saúde. Pastor, por que o senhor está falando devagar assim, está fazendo a gente considerar isso? Sabe por quê, irmãos? Porque o poder para sermos curados está nesta revelação que nós precisamos ter como igreja. Que nenhuma enfermidade sobre nós, ela é legal. Quando eu falo legal aqui, não é no sentido de ser da hora, é de não ter legalidade sobre nós. O poder da enfermidade já foi julgado na cruz do Calvário. Jesus morreu e levou no corpo físico dele as enfermidades para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar de saúde física. É por isso que a Bíblia não fala para nós, por exemplo, olha, se você sentiu um impulso da parte do Espírito, ore pelo enfermo. É isso que a Bíblia diz? Ela diz, orai pelos enfermos. É um ensino. Talvez você vai dizer nessa noite, pastor, todo enfermo que nós oramos no nosso meio, nem todos eles são curados. Primeiro, muitos não são curados porque você já começa da premissa da incredulidade. Não vai ser, não adianta nem orar. Segundo, que você já começa da premissa errada. Você vai orar porque você é o ungidão, você é o poderosão, você é quem pode todas as coisas, então tem o poder de curá-la. Essa já é a premissa errada. Que nós precisamos lembrar que quando nós partimos o pão aqui na ceia, nós lembramos, nós seremos curados quando orarmos, porque a palavra do Senhor diz que essa enfermidade que se alojou no corpo físico agora, ela foi levada no Senhor Jesus. Amém? Por isso eu quero dizer algo para os irmãos muito importante que eu quero que vocês guardem. Nós estamos nesse tempo falando de graça, falando da graça, semestre todo falando sobre graça, e graça é a mensagem até Jesus voltar. A gente vai daqui depois mudando temas, mas a graça sempre precisa ser a base de tudo aquilo que nós estamos ministrando. Amém? Quanto mais nós somos uma igreja que entendermos a graça, que nos abrirmos para a graça, que experimentarmos a graça, que comermos a graça, que fomos gratos a Deus pela graça, que andarmos na graça do Senhor. E quando eu tenho falado muito sobre graça aqui, alguém acha que é porque Deus suporta pecados, que a graça é uma autorização para você viver uma vida desleixada. Por um lado, eu quero dizer para você que mesmo se você viver uma vida relaxada, o Senhor continua te amando. Por outro lado, eu preciso dizer para você que a graça é justamente o subsídio de Deus para que você viva uma vida vitoriosa contra o pecado. Amém? A graça é tudo o que você precisava para vencer o pecado. Aquele que entende a graça jamais vai dizer, eu não consigo vencer isso. Porque ele está comendo a graça. Não, mas o Senhor Jesus já venceu essa área por mim. Então eu tomo posse desse poder para vencer agora. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a mensagem da graça é uma mensagem tão poderosa. Se nós todos passarmos a considerar a graça, se nós começarmos a viver a graça, se as suas orações estiverem cheias de graça, se você orar a graça, muitos de nós vivem a lei. Você traz aqui muitas vezes o dízimo e a oferta e fala assim, Senhor, porque eu estou entregando, que a tua fidelidade seja manifesta na minha vida. A Bíblia jamais disse para você orar isso. Nós entregamos ao Senhor por graça. É a graça que fez chegar o sustento. É a graça que vai multiplicar. Não é por causa da sua contribuição que o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar porque Ele te ama, amados. Um dia eu estava meditando algo na minha casa e tem um cântico que eu gosto muito, já cantei para os irmãos aqui
há uns meses atrás, mas eu vou lembrar os irmãos novamente. Tem um grupo evangélico que já trazendo a arca. E ele tem uma música lá, Cleiton, que fala assim, ó: tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Essa música precisa de uma alteração urgente. Que o Senhor não vai cumprir o desejo de ninguém porque você puramente está buscando. Porque qual que é a mentalidade que você pode ter ao cantar uma música como essa? Eu preciso buscar, senão Deus não vai me abençoar, não vai abençoar. Vou propor para os irmãos outra letra para quando você ouvir esse canto, você vai cantar comigo assim, ó: tu cumprirás o desejo do meu coração, porque me amas. Ele vai cumprir o desejo do coração porque Ele me ama. Por que Ele vai curar? Ele vai curar porque Ele me ama. Irmãos, o Evangelho é algo tão simples. Se nós entendemos a graça é a chave que nós precisamos para abrir as riquezas insondáveis de Deus sobre a igreja. Aí eu vou dizer para os irmãos, nós vamos começar a experimentar coisas espetaculares no nosso meio. E eu quero profetizar algo para os irmãos essa noite. Nós vamos começar a ter cultos nesse lugar, isso vai acontecer. Eu só não sei dizer quando, mas eu quero dizer para os irmãos que mais dia, menos dia, nós vamos ver. Vai chegar um dia que nós vamos ver alguém chegando em cadeira de roda e vai se levantar no meio do culto. Olha, deixa eu dizer para os irmãos, sem ninguém ministrar. Porque isso tem acontecido já. Muitas igrejas que ministram sobre graça estão entendendo a graça, estão comendo a graça, já estão acontecendo milagres. E eu até prefiro que Deus faça dessa maneira do que eu descer daqui e tocar, porque os irmãos vão falar, o pastor ungidão aí. E você vai esquecer que você é ungidão. Você é ungido do Senhor. Nós temos muitas vezes essa expectativa que somos ungidos porque buscamos. Irmãos, nós somos ungidos, há um óleo do Senhor sobre as nossas cabeças porque fomos feitos filhos. Quando nós falamos de filiação espiritual, nós falamos que nós recebemos o espírito do filho. Mas nós falamos que nós recebemos a posição de filho. Quando nós recebemos a posição de filho, nós estamos aptos a herdar tudo aquilo que Deus nos conquistou. Eu vou dizer para os irmãos, essa realidade de posição de filho, ela nunca vai ser desfrutada nesta vida de maneira integral. Porque se você entrar na praça de alimentação do shopping, você começar a gritar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. 1, 2, 3 vão deixar, na quarta vão lançar um Big Mac em você. Vão pedir para algum segurança te pegar. Esse cara é doido. Leve varrida aqui, as pessoas estão comendo, ele importunando. Sabe por quê? Porque hoje, humanamente, eu olhando para você, eu não tenho condição de distinguir você de alguém que está perdido. Mas a Bíblia diz que quando Ele vier, nós vamos nos manifestar assim como Ele é. E sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? A Bíblia está dizendo que quando olharem para mim, Cleiton, cara de um, focinho do outro. Porque eu vou ser da mesma natureza dele, da mesma estirpe, da mesma raça. Se o corpo de Jesus glorificado, a Bíblia diz, de repente ele apareceu no meio deles e passou no meio da parede, eu quero dizer para os irmãos que esse poder a gente vai ter também. Os apóstolos, irmãos, à medida que eles experimentaram graça, a Bíblia diz no livro de Atos, que Filipe estava orando, ele foi transladado de um lugar para o outro, para evangelizar o eunuco. Os irmãos não sabem o que é ser transladado. Imagina eu sumir daqui onde eu estou e eu apareço lá no meio do shopping ABC agora. A gente fala das coisas do reino aqui, você vai falar, não, esse pastor é idiota, ele é um louco. Eu sou um pastor crente, é diferente. Porque quando você lê na sua Bíblia que aqueles que confiam no Senhor subirão em asas e voarão, você fica imaginando que essa questão é só de estar disposto fisicamente. Eu vou dizer para os irmãos, eu vou ser um Iron Man. Os irmãos vão ver, eu vou voar. É engraçado, você está rindo, mas eu estou dizendo que isso é uma realidade. Entendeu? Jesus não conhecia até ser homem essa dimensão espaço-tempo. Jesus não conhecia isso. E o corpo de Jesus glorificado já não podia conhecer isso mais também. No reino do Espírito não existe nada disso.
Amém? Por isso que a Bíblia diz que 1000 anos são como um dia como 1000 anos, enfim. Mas eu quero dizer para os irmãos, estamos comendo pão aqui, que eu quero que você lembre. Estou curado. Se você entrou aqui enfermo hoje, você vai dizer sem duvidar, estou comendo pão, estou recebendo a cura. Mas pastor, a dorzinha ainda está aqui. Fala contra a dor, pela fé, estou curado. Você fica esperando um incêndio vir sobre você para orar por um doente na cela. Declare a palavra, você está curado, meu irmão. Nós vamos orar aqui, você vai receber a cura. Porque eu quero dizer para os irmãos que nem toda cura você vai experimentar o fogo saindo da sua mão. É uma questão de fé. E a fé não anda naquilo que está vendo, nem naquilo que está sentindo. A fé, ela simplesmente acredita. Quem está entendendo aqui, diga aleluia. Os irmãos estão comendo essa palavra? Pastor, e o sangue? Olha, irmãos, tem algumas coisas belíssimas que eu quero dizer a respeito do sangue. Através do sangue o Senhor fez muita coisa. Uma das coisas que o Senhor fez foi a redenção. Diga redenção. A palavra redenção no Novo Testamento ela é traduzida por 4 termos. Presta atenção aqui comigo. O primeiro termo é lutro. Diga lutro. É exatamente o jeito que eu estou falando, que se escreve com 2 Os no final. Lutro. Lutro. Lutro significa resgatar da dívida do pecado. O sangue do Senhor foi o pagamento da sua conta. O pagamento da sua conta. Imagine que a Bíblia diz que ao sair da cruz do Calvário, no momento em que o Espírito de Jesus, ele se desliga do corpo, o que a Bíblia diz que aconteceu é que Jesus vai ao inferno. E o que ele vai no inferno? Ele vai ali resgatar uma escritura de posse que estava na mão do diabo, escrito assim, Talita. Talvez o diabo não queria entregar, mas falou assim, olha aqui o preço é o sangue de um justo na cruz, não é mais seu. Esse é o termo redenção, lutro. O segundo termo que a Bíblia diz no Novo Testamento, ela diz assim, peripoiel, exatamente da maneira como eu estou dizendo aqui. Vamos dizer, diga peripoiel. Peripoiel significa ele nos comprou para ser sua propriedade exclusiva, quer dizer, o Senhor nos resgatou das mãos do diabo para pertencer a ele. Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 2,9, e vós sois geração eleita, diga isso, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ou como eu gosto de dizer também, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos dizer isso, povo de propriedade exclusiva de Deus. Feche os seus olhos, diga isso para você, diga assim, Senhor, eu te louvo, porque eu sou povo de propriedade exclusiva do Senhor. Olha aqui para mim, você pertence exclusivamente ao Senhor. Por isso que você é santo. Porque quando nós falamos santo, santo significa que você foi consagrado para um propósito específico. Você foi chamado para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Por isso eu quero dizer para você que quando você experimenta a vitória, não tem nada a ver com a sua alegria tão somente. A sua vitória é para o nome do Senhor ser glorificado, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. A continuação desse texto de 1 Pedro 2,9, ela diz assim, chamado para anunciar as virtudes, as qualidades, os poderes, a força daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Inclusive, se você não sabe, as virtudes, a palavra no original, dínamos. Glória a Deus. Terceira palavra, agorazo, diga agorazo. O que é agorazo, pastor? Presta atenção aqui em mim. Agorazo, irmãos, significa resgatado do mercado de escravos. Vamos dizer isso, diga, resgatado do mercado de escravos. O sangue do Senhor é a garantia de que nós somos redimidos, e ser redimido significa que nós somos resgatados do mercado de escravos. Sabe por que resgatados do mercado de escravos? Porque muitos de nós que estamos aqui nessa noite, quando você estava lá no mundo, você era escravo. Você era escravo da bebida, você era escravo
da balada, onde você fazia toda sorte de coisas que você mesmo se envergonhava. Você era escravo. Você era escravo da idolatria. Você era escravo de um monte de ensino que te ensinaram seus pais desde pequeno. Coisas sem valor espiritual algum, só tinham o poder de te permanecer, de fazer com que você permanecesse escravo de uma entidade. Você era escravo de bruxaria. Cadê o João? Olha lá, ó. Aleluia. Meu irmão, você foi agorazo. Você era um escravo, um pau mandado do diabo. Aleluia. Mas você, olha lá aí, ó. Agora não sou mais não, mas presta atenção que você vai guardar isso aqui, ó. Diga assim: eu fui agorazo. Aleluia. Agorazo significa que o Senhor entrou no mercado de escravos e Ele se agradou de você e resolveu te comprar e levar para a casa dele. Amém? Não mais para ser escravo, mas para ser aceito na condição de filho. Irmãos, o termo jurídico para adoção é acolher como filho o estranho. Acolher como filho o estranho. Não é estranho no aspecto de não ter sido gerado de você. O Senhor pegou você estranho do jeito que você estava no mercado de escravos, Marcos. Aleluia. Oh Deus. E te trouxe e te assentou na mesa e falou: você agora é meu filho. A quarta palavra que eu quero dizer aqui para os irmãos, presta atenção que isso é poderoso. A quarta palavra para redenção no Novo Testamento: exagorazo. Exagorazo é uma palavra do mesmo radical agorazo, porque agorazo significa que eu fui resgatado do mercado de escravos. Mas exagorazo significa que para o meu velho dono eu não vou voltar mais. Aleluia. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o diabo fica soprando alguma coisa aí. Você vai cair, você vai cair, você vai cair. Hoje você vai lembrar de dizer, essa palavra é difícil. Talvez você não vai lembrar dela, mas você vai dizer: olha, meu filho, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário fez exagorazo por mim. Isso significa: eu fui salvo de uma vez por toda e de maneira definitiva. Nunca mais eu vou pertencer a você. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos entrar na presença do Senhor de maneira confiada na graça. Aleluia. Porque você é um filho. Um filho é bem recebido. Não importa se você chegou um filho todo sujo hoje, mas o Pai está falando para você: entre, filho. Glória a Deus. Nunca mais a palavra do Senhor diz que nós vamos pertencer ao nosso antigo dono. Você foi comprado de uma vez por todas. Ao tomar hoje o cálice, você lembre: o sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi para que eu fosse conquistado e de uma vez por todas. Nunca mais eu vou pertencer ao meu antigo dono. Talvez dentro de você fica naquela: pô, pastor, estou com saudade da balada. O diabo fica falando que você está com saudade da balada, porque precisa daquilo para você se preencher. Talvez você não consegue estar ali totalmente encontrado ainda na posição de filho. Os irmãos sabem, eu tenho filhos de 3 idades. E há uma coisa que acontece muitas vezes com o filho que vai chegando nessa fase de jovem. Muitas vezes o filho que é jovem não tem aquela liberdade de trazer os seus amigos à sua casa para estar à vontade com os seus amigos. E ele fica muitas vezes constrangido com a presença do pai. Então, o filho ele fala assim: shh, o meu pai aí. O filho ele fala assim, ó: shh, quieta, minha mãe precisa dormir. Porque ele está em casa, ele é filho, mas ele se sente estranho. É como se a casa não fosse dele. Os irmãos percebem, esse filho que está querendo correr para casar, ele já está se sentindo assim: eu estou estorvando os meus pais. Não tem isso com o filho que vai ficando velho perto do casamento? Tem não? Estou aqui. O cara que vai procurando emprego e fala assim: eu já não posso mais pedir dinheiro para meu pai, eu vou incomodar. Você sabe que essa mentalidade muitas vezes é forjada pelos próprios pais. E eu acho ótimo os filhos terem desejo de trabalhar, mas eu deixo dizer para você: o nosso pai não é assim. O nosso pai, ele diz assim: entre e fique à vontade.
tudo é teu. Tudo é teu. Tudo foi conquistado para você. Você vê esse sofá novo que eu comprei? Pode deitar nele e colocar os pezão aí em cima. Aí você vai tirando seu tênis e fala, põe com o tênis. Fique à vontade. Você quer um copo de Coca-Cola com gelo e limão? É nosso Pai. Amém, irmãos? Na casa do Pai você pode ficar à vontade. Amém? Aleluia. Eu quero avançar aqui e explicar duas coisas para os irmãos. Primeiro, quem pode celebrar a ceia? Diga isso, quem pode celebrar a ceia? Aleluia. Quem pode celebrar a ceia? 1 Coríntios 10, 17, o apóstolo Paulo diz que participamos de um único pão porque somos membros do corpo de Cristo. Então é uma celebração para os filhos de Deus. A ceia é uma celebração para os membros da igreja. Amém, amados? Quando nós olhamos para a grande comissão que está registrada lá em Mateus 28, verso 19 a seguir, estou caminhando aqui para o encerramento, me dê sua atenção, nós já vamos celebrar a ceia. A palavra do Senhor diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ver a ordem desse texto aqui. Ele diz assim, ó: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Diga isso, ide por todo o mundo, fazei discípulos. Como nós fazemos discípulos, caro Roger Jackson? Nós pregamos. Como é que eu prego, pastor? Nós testemunhamos o que Deus está fazendo. Amém? Você testemunha. Pastor, como que eu testemunho? Eu sei lá, conta aí o que está acontecendo. Olha, o culto foi maravilhoso, a minha igreja está crescendo pra caramba. Meu pastor, faz umas semanas, ele começou a colocar a cadeira na lateral. Domingo, a primeira vez que já tinha gente sentada lá. Amém? É testemunhar. Por que está enchendo? Porque Deus está fazendo algo maravilhoso no meio das células. Olha, vou contar para você o que tem acontecido no meio das crianças na minha igreja. Você vai falar isso. Você precisa ver os adultos falando. Os jovens da nossa igreja local são intensos. Alguém falou para mim essa semana, eu tive um discipulado, o maior discipulado da minha vida, um gabinete. O casal veio para a igreja e ficou 3 horas de gabinete. Aí falou assim: pastor, que me chamou a atenção nessa igreja é a intensidade na adoração. É algo real, é vivo. Glória a Deus, vai ser cada dia mais mesmo. Amém? Então você vai dizer: puxa, na minha igreja a gente celebra é para valer. E aí o que o Espírito Santo vai falar? Quando você falar de Jesus, quando você contar as coisas que Ele está fazendo, você vai dizer: olha, eu era triste, eu era vazio, eu era angustiado, eu era quietinho. Agora eu estou falando porque Ele me libertou da minha timidez. Eu tinha um complexo de inferioridade, agora eu tenho me sentido tão amado por Ele. Você fala, o Espírito Santo te pega, você começa até a chorar na frente da pessoa. Pastor Dani é daqueles que pede: com licença, eu não estou conseguindo me segurar. Assustei a Aninha. Irmãos, nós viajamos para Caldas Novas uns anos atrás. Vou encerrar a palavra, mas olha aqui: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pastor Dani chegou no hotel onde nós estávamos vários irmãos hospedados ali em Caldas Novas, naquele resort, a pousada do Rio Quente. Aí ele foi orar pelo café. Aí ele se aproximou de pé assim, ó, Cris. Ficou ali do lado da mesa e falou: vou orar pelo café. A Blenda, você teve muito tempo ali pertinho, né? Sabe que é assim mesmo. A padaria Caiobi, ele faz isso até hoje, ali do lado de casa. É um doido, né? Por Cristo. Aí ele tá ali, não vou gritar de novo por causa da Ana Clara, irmãos. Mas ele estava ali, começou a agradecer. De repente ele mordeu assim, o negócio, começou a tentar segurar a explosão de vida do Espírito no espírito dele, humano. Eu sou de uma época, desculpa eu falar isso aqui, irmãos, mas eu quero que você entenda. O meu pastor ele falava assim: olha, você pode experimentar algo tão intenso na presença do Senhor que é como orgasmos espirituais. Aí um dia eu peguei ele e falei assim: pastor, orgasmos espirituais não. Aí eu falei: não, pastor, muita mulher solteira, os meninos solteiros, eles não...
Isso é algo muito terrível para escutar, porque eles não sabem nem o que é isso ainda, ou não é para saber, né? Mas ele falava isso dizendo o seguinte: você pode desfrutar algo tão tremendo da parte do Espírito, se compara à experiência mais sublime do ser humano, mais intensa que a vida humana pode proporcionar, que é isso aí que foi citado. De tanto. Amém? Então nós vamos anunciar ao Senhor, estamos provando isso. Tem alguns aqui que vão ter essa experiência. Talvez a experiência está no trânsito. Olha, o Senhor às vezes me pega no carro, eu boto um louvor e começo a chorar. O que é o seu olho vermelho? Eu estava chorando na presença de Deus. Chorando na presença de Deus? Como que é isso? Chorando, mas chorando por quê? Está triste? Chorando, sei lá. Você é um retardado. Não é tristeza, é muita alegria. Inclusive eu quero dizer, eu estou me sentindo amado, estou sentindo que Deus te ama também. Posso te abraçar? Não, aqui não, vê lá. Não, por favor, chorar por você abraçado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí a Bíblia diz o seguinte: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma sequência, presta atenção. Primeiro nós vamos e ministramos a palavra. O Espírito Santo, ele toca o coração das pessoas, elas se convertem, elas se abrem para o Senhor. Aquele que já foi tocado por Deus deve descer as águas, é um mandamento. Portanto, se você entende que Jesus veio em carne, que Jesus é o Filho de Deus, não é um Filho de Deus, não é um mestre, não é alguém especial, não é alguém sensacional, não é simplesmente alguém fora da curva, acima da média. Se você entende que Jesus é o Filho de Deus, que Ele pisou essa terra, que Ele morreu sem nenhum pecado e que a morte dele foi uma morte substitutiva, ela foi por mim. Se você é como eu, que acredita que a morte não pôde reter Jesus, Ele ressuscitou no terceiro dia. Às 3 da tarde da sexta-feira entregou o Espírito, foi ao inferno, pegou a célula que pesava contra mim, a célula de dívida das mãos do diabo, me resgatou. E no domingo pela manhãzinha o corpo dele já não estava entre os mortos. A Bíblia diz, olha, você crê e agora você é batizado. No dia 24/6 nós vamos te descer as águas. Amém? É um mandamento. Não estou preparado para o batismo. O que eu preciso ter para estar preparado para o batismo? Eu preciso, preste atenção na palavra-chave, crer. Só isso, pastor. Só isso. Irmãos, Felipe, os irmãos estão todos conectados comigo? Felipe era um eunuco, trabalhava com uma rainha chamada Candace, e ele estava examinando a palavra do Senhor Isaías. O eunuco estava, e Felipe, que era o diácono, a Bíblia diz que ele foi transladado e apareceu do lado da carruagem. A carruagem parou no farol vermelho, o Felipe estava no farol. Aí o eunuco da rainha de Candace abre o vidro. Tudo bem? Aí ele falou assim, você está lendo Isaías? Estou lendo Isaías dentro da carruagem. Você pode entender o que você lê? Não posso entender. Quer que eu te explique? E ele entrou no carro e eles percorreram um caminho e ele foi explicando todas as coisas. E aí quando o eunuco entendeu, ele creu no seu coração que tudo aquilo que Filipe estava dizendo era verdade. E em algum momento ali na frente ele vê águas e fala assim, estão aqui as águas, o que me impede de ser batizado? O que Filipe responde? Nada. Se você crê, você deve se batizar. Então eu quero te dizer, se você acredita nessa pregação, quero dizer para você que você tem que responder ao apelo do Senhor. Batize-se, esse é o segundo passo. Por que nós só tomamos a ceia sendo batizados? Porque a Bíblia diz, os irmãos estão entendendo o que eu estou ensinando hoje? Eu nunca falei isso na igreja de São Mateus, que a ceia é só para batizado. Eu sei que os irmãos têm o hábito, então respeitam. Mas hoje eu estou te ensinando por quê? Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Quem crer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. A ceia não é uma das coisas que o Senhor nos ordenou? Então nós só passamos a responder aquilo que o Senhor nos ordenou depois de sermos batizados. Quem entendeu, diga aleluia. Por último, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: por que, pastor, nós celebramos a ceia todo domingo? Primeiro domingo do mês. Irmãos, única e exclusivamente por tradição evangélica. Única e exclusivamente. Inclusive tem denominações que às vezes fazem no segundo domingo do mês. Tem igrejas que às vezes fazem de 3 em 3 meses. Tem igrejas que fazem ceia uma vez por ano. E não está errado.
O que está errado é nós não fazermos a ceia. E está errado nós não participarmos da ceia se somos batizados. E estamos errados se participarmos da ceia não considerando tudo o que eu estou ensinando para os irmãos nessa noite. Que a ceia é algo espiritual. Quem está entendendo? Amém? Na igreja primitiva, irmãos, em Atos 2,47, a Bíblia diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, o ritmo da igreja primitiva não era tão pancadão igual nós aqui. Então eles reuniam no átrio do templo judaico todos os dias. Lá eles oravam, lá eles falavam do Senhor. Amém? Lá eles louvavam no átrio, no lugar externo do templo judaico, no átrio, lado externo. Qualquer dia nós ensinamos isso aqui para os irmãos. E também se reuniam todos os dias nas casas. Então na igreja primitiva a cela não era semanal, a cela era diária. Quem entendeu? Alguém falou, nossa, mas era assim. Então eles saíam do seu trabalho, quem sabe passavam pela casa do irmão. Quando eles estavam juntos na casa do irmão, eles partiam pão. Significa todos os dias eles ceavam. Todos os dias eles partiam pão e lembravam, Jesus morreu por nós, nós estamos em uma aliança. Talvez fosse algo breve, mas nunca podia ser sem valor. Quem está entendendo? E depois de fazer isso, eles iam para o templo. E aí se reuniam, depois talvez voltassem para casa e fossem dormir. Quem sabe eles se reuniam no templo do almoço e reuniam à noite em casa, sei lá. Mas isso era diário. Se reuniam no templo todos os dias, nas casas todos os dias, e lá nas casas partiam pão. E a Bíblia diz em Atos 20, verso 7, é o seguinte: e no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir na semana seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Esse texto de Atos 20 está falando de um dia que o apóstolo Paulo pregou muito, como às vezes o pastor Márcio faz. Paulo pregou tanto que alguém sentiu sono e caiu da galeria e morreu no meio do culto. Imagina alguém ligando para a Rede Globo e noticiando isso. Caiu alguém da galeria de sono, de tanto que o apóstolo pregou. E morreu. Sabiam que está na Bíblia, irmãos? Os irmãos, ninguém chamou os bombeiros, não. A igreja pegou os líderes ali, começaram a orar no meio do culto. E o camarada ressuscitou no meio do culto. Está em Atos 20. Se você não sabe, vai examinar. A Bíblia é tremenda. Tem cada história maravilhosa. Nós queremos vivê-las também. Amém, igreja? Aleluia. Lá eles falam que além disso, então, no primeiro dia da semana, que era o domingo, então todos os dias se reuniam no templo, mas na reunião de domingo eles ceavam também. Quem entendeu? Vou repetir para você. Todos os dias em casa partiam pão e no templo eles se reuniam. No domingo, quando faziam, eles faziam a ceia também lá. Como nós não temos células todos os dias, como nós não reunimos no prédio todo dia, no nosso meio nós escolhemos, aqui por exemplo na Dínamos, de celebrar a ceia uma vez por mês no primeiro domingo. Amém, amados? Nós nunca poderemos deixar de celebrar a ceia, ainda que possa ser num outro domingo, mas nós não temos a opção de não celebrar a ceia, porque é um mandamento. Mas nada impede um líder, por exemplo, que quer entrar, por exemplo, nos 2 próximos meses de fazer ceia toda semana na célula. Não tem nada que impede. Quem está entendendo? Inclusive eu estou introduzindo, eu falei para os líderes, eu quero encerrar aqui. A partir de hoje, toda semana de ceia aqui na igreja, nós vamos lá na célula, nós vamos ministrar a ceia também. Pastor, o que o senhor quer com isso? Eu confesso para os irmãos, primeira coisa que eu quero que nós entendamos o sacrifício por revelação. Segunda coisa que eu quero ver milagres. Amém? Porque a Bíblia diz, e aqui eu fecho para os irmãos, o apóstolo Paulo, esse texto que eu sempre recito para os irmãos, queria pedir que a equipe de louvor subisse e os líderes viessem à frente e já me ajudassem. O Flávio me ajuda aqui assumindo, lavando as mãos dos irmãos. Os discipuladores podem fazer, os discipuladores e as esposas vir aqui e ajudar. Olha aqui para mim, os discipuladores dão aqui, se tiver todo mundo aí. Amém? As suas esposas precisam também nos ajudar. Aleluia. Eu quero ver milagres. Nosso meio, irmãos, nossos dias, os homens, eles questionam o evangelho que nós cremos.
Os homens questionam a existência de Deus. Eles questionam o que nós acreditamos e pregamos. Mas se nós começarmos a ter sinais, as pessoas vão ter que morder a língua. Os irmãos estão entendendo? Eu desejo viver isso como igreja. O apóstolo Paulo diz assim, olha, porque vocês fazem sem entendimento, sem discernir o corpo. Me dê atenção, nós já vamos cear. Porque fazem sem discernimento. Felipe está aí? Porque fazem sem discernir o corpo e o sangue. Olha aqui. Muitos no meio deles estão fracos, doentes e muitos que dormem. Isto é, fracos, doentes fisicamente e muitos vieram a dormir, isto é, morreram antes da hora, porque não participam da ceia, considerando que o corpo de Jesus foi partido para que nele fossem carregadas todas as nossas enfermidades. Quem entendeu? O apóstolo Paulo está dizendo, muita gente está doente no meio da igreja sem precisar estar doente. Irmãos, estou ouvindo converseiro aqui, mas os irmãos estão comigo? Olha aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Muitos na igreja, fracos, doentes, estão morrendo antes da hora, porque não discernem a obra consumada do Cordeiro na cruz do Calvário. Amém? Hoje nós queremos ter uma nova dimensão de revelação da verdade do Senhor, amém? Nós vamos participar da ceia com esse sentimento hoje, por isso a palavra de esclarecimento, para que você possa entender, Jesus morreu por mim, não só para que eu fosse perdoado, mas também para me curar. Jesus morreu por mim, Ele morreu porque Ele me amou de uma maneira tremenda, nada pode me separar do amor do Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Podemos declarar esse cântico só? Essa